Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Queria saudar aqui os nossos visitantes. Maria Eduarda, Hugo, Gabriel e Letícia. Cadê? Está ali. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos, nesse momento, entrar na palavra do Senhor. Queria que a igreja, nesse momento, fechasse os teus olhos. Que nesse momento viéssemos a orar ao Pai. Aleluia, Deus. Que nesse momento você possa colocar toda a sua concentração naquilo que o Senhor reservou para ti nesta noite. Que nesse momento você possa se preocupar somente em ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus. Que esta noite você possa vibrar dentro de si e declarar com toda a convicção e com toda a fé: hoje eu saio desse lugar Você pode dizer isso para você mesmo? Você pode glorificar a Deus e ter essa certeza no seu coração ao mesmo tempo? Então vamos orar para que o Senhor se manifeste e nos surpreenda com a sua palavra. Senhor Deus, queremos engrandecer o teu nome, Pai, nesta noite. Conseguimos vencer mais uma batalha essa semana. Conseguimos, Pai, vencer muitas coisas para chegar até aqui hoje. Conseguimos superar o cansaço, alguns o desânimo, alguns uma frieza, mas o Senhor te trouxe até aqui hoje para te dizer que muitas coisas que aconteceu na tua vida não era para ter sido assim, e que algumas batalhas perdidas que você perdeu não era para ter perdido, não era para ter sido assim, mas que nesta noite Deus possa te levantar hoje e fazer você recuperar não o que passou, mas recuperar a tua fé, a tua autoestima, a tua unção, o teu poder, e que você venha se levantar hoje e conquistar tudo aquilo que até hoje você não conquistou. Que você venha realizar hoje aquilo que até hoje você não realizou. Porque se você perdeu forças, perdeu fé, perdeu batalhas, hoje há um Deus nesse lugar que está dizendo sim, está levantando sim, está pondo de pé sim,
aqueles que não querem desistir e nem desanimar, aqueles que verdadeiramente querem continuar crendo em Deus e em sua palavra, aqueles que verdadeiramente acreditam num Deus que não esqueceu de você, um Deus que não esqueceu do que te prometeu, um Deus que não esqueceu da sua palavra, da sua integridade, da sua santidade, da sua verdade. Um Deus que não esquece da sua grandeza e da sua soberania. Um Deus poderoso que te trouxe até aqui hoje para te dizer: não era para ser assim, mas hoje, a partir de hoje, as coisas vão mudar, porque Deus está escrevendo uma nova história na tua vida, em nome de Jesus. Só quem crê, aplaude ao Senhor. Aleluia, Deus. Houve uma batalha em 538 antes de Cristo. Uma das maiores batalhas que Jerusalém, Judá enfrentou, que o povo de Deus enfrentou. Uma batalha que juntou um dos maiores números de mortos já visto em toda época. O rei Nabucodonosor resolve invadir Jerusalém e ele invade Deus e ainda deixa eles. Foi uma das maiores derrotas. Não era para ter sido assim. Não era. Vontade de Deus era que o povo despertasse, que o povo acordasse, voltasse para Deus. Sabe, amado, Deus permitiu um período, um tempo para o povo se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e se voltar para Deus. Deus, ele faz isso, ele sempre faz isso. Só que o povo, quanto mais tempo Deus dava para eles se arrependerem, mais o povo se distanciava e se esfriava diante de Deus. O povo abandonou Deus. É duro dizer isso, mas o povo abandonou a Deus. E como o povo escolheu e eles mesmos abandonaram a Deus, porque se eles não tivessem abandonado a Deus, se eles tivessem se arrependido, se eles tivessem pedido perdão dos seus erros e reconhecido, porque uma das coisas mais difíceis na nossa vida, nossa agora, é nós reconhecermos os nossos erros. Se nós olharmos as pessoas com que nós conversamos, nós conseguimos perceber erros de falas, erro na emoção, no sentimento, erros no que as pessoas acreditam, nas suas escolhas. Mas é muito difícil nós reconhecermos os nossos erros. Então talvez por isso que o povo de Deus pagou tão caro, porque não soube reconhecer que se afastaram de Deus e que erraram. E por causa disso não era para ser assim. O que Deus queria é que o povo se quebrantasse, se arrependesse e voltasse para Deus. Aquele inimigo, Nabucodonosor, jamais chegaria perto de Jerusalém. Jamais ia colocar o povo de Deus em exílio. Mas, amados, se o arrependimento, se o reconhecimento não vem,
essa história que eu disse em Ezequiel 37. Vamos ler. Ezequiel 37. Eu vou ler de uma forma branda, plausível, para você entender nos detalhes o que veio depois dessa batalha, dessa guerra. Nós vamos ler um período pós-guerra e o que Deus quer fazer hoje também nos nossos dias. Amém, amados? Glória a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre os ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que ele mandou dizer para profetizar? Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis, porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós um espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Repitam comigo. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles. Mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito. Profetiza o Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dizes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então todos repitam comigo: então sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair delas, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. E disse isso e fiz, diz o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amado? Aleluia, Deus. Sabe, uma das coisas mais fantásticas que existe é quando Deus te dá uma palavra, mas ao mesmo tempo Ele te leva na cena da história. Quando o Senhor me deu essa palavra,
a gente percebe que não é algo comum de se ver, de se falar. Parece uma história, né? Vamos dizer assim, no nosso linguajar, muito louca, né? Mas, amados, eu fiquei imaginando, tentando me sentir como um profeta Ezequiel. Porque eu comecei a dizer aqui que essa história não era para ter terminado assim. Era um exército forte, numeroso. Um exército que, presta atenção, amados, eles tinham o Senhor como referência. Mas que naquele momento, naquele período, eles estavam tão frios, tão distantes de Deus. Mas o que eles tinham era a lembrança de um Deus que fez maravilhas no passado. Então eles tiveram vitórias em batalhas no passado. Mas o atual momento, o instante daquele momento, da vida daqueles homens não condiziam com a referência e com aquilo que Deus havia feito na vida deles, porque hoje eles não perceberam que eles não eram os mesmos que um dia tiveram uma comunhão com Deus, tiveram um relacionamento com Deus, que era um povo eleito, escolhido do Senhor. Nós temos que entender uma coisa nesta noite. Às vezes nós temos um relacionamento com Deus, nós temos tempo de igreja, nós temos tempo de ministério. Às vezes nós temos tempo que estamos buscando a Deus, estamos vindo na igreja. Às vezes temos tempo que vivemos uma fase maravilhosa, onde temos testemunhos, onde temos alegria, temos prazer de estar na casa do Senhor. Reconhecemos que o nosso Deus é Senhor e Salvador da nossa vida. Sabemos da grandeza do nosso Deus. Há momento que parece que a nossa fé ela é muito maior, ela é muito mais ligada ao Senhor. Parece que há momentos e fases na nossa vida que temos sentimentos mais agudos, mais apurados, somos mais sensíveis à voz de Deus, ouvimos. Quando nós louvamos a Deus, nós sentimos um sentimento de alegria. Parece que quando a gente louva a Deus, a gente se fortalece. Mesmo quando nós estamos vindo à igreja, estamos tristes, abatidos por alguma situação. Mas parece que quando a gente vem na presença de Deus, louvamos ao Senhor, parece que isso nos renova. E de fato nos renova. Mas a gente tem que entender que todas as vezes que nós viemos à casa do Senhor e depender de nos fortalecer com as orações dos irmãos, com o louvor que ouvimos, e nós não vimos fortalecido, significa que está acontecendo algo em nós. Se toda vez que eu venho para a igreja eu estou fraco, eu tenho que perceber, alguma coisa não está certa. Porque eu não posso viver a vida inteira fraco. Eu não posso viver a vida inteira sem sentir a Deus, a presença de Deus. Eu não posso achar comum que os irmãos sentem a presença de Deus, os irmãos falam em línguas, e só eu que não. Algumas pessoas falam assim, eu estou sentindo a presença de Deus, e muitas vezes a gente fala, puxa, mas eu nunca senti isso. O que será que eles estão sentindo? Por que eles falam em línguas, eu não? Por que o irmão é toda hora abençoado, o irmão tem um testemunho, eu não tenho? Amado, isso é plausível você questionar isso. Porque você pode estar perdendo a energia, você pode estar tendo uma perda da presença de Deus na tua vida, ou você não está sabendo viver com Deus. Porque se nós vivemos com Deus, se nós estamos vindo na igreja, não podemos viver a vida inteira fracos. Não podemos ter uma fé que oscila todos os momentos. Porque quem está na presença de Deus, quem está na igreja, ele tem que estar mais forte do que as pessoas que estão lá fora. Sim ou não? Eu estou errado? É natural que quem está aqui dentro, quem está buscando a Deus, quem lê a palavra, quem ora, quem busca o Senhor, tem que estar mais forte. É claro que sim.
Mas a gente não pode viver de uma busca por Deus só quando eu preciso. Mas existem muitas pessoas que só buscam a Deus, infelizmente, só quando precisa. E elas querem suprir a sua necessidade momentânea, a sua aflição momentânea. Ela quer resolver o seu problema momentâneo. Mas, amado Deus, Ele não é um Deus momentâneo. O nosso Deus é um Deus eterno. Ele é eternamente eterno. Poderoso eternamente. Ele é um Deus que quer se relacionar conosco todos os dias. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o homem, amado, a Bíblia diz que Deus visitava o homem todos os dias. Por que Deus visitava o homem no cair da tarde? Porque Deus tinha prazer em estar com a sua criação. Eu quero dizer que não é que Deus tinha prazer, Ele tem prazer. É que nós muitas vezes estamos perdendo a verdadeira essência do que é estar na presença de Deus. E esse exército, esse povo, que era um exército, eles achavam que tinham essa presença. Mas é interessante, amado, você lembrar que isso não é a primeira vez que acontece. Se nós formos ler lá atrás, houve uma situação parecida, onde o povo de Deus, comandado ali pelo sacerdote Eli, que ministrava o povo, ele é como o sacerdote, o juiz, ele também parou de ouvir Deus. Ele parou de se relacionar com Deus. Ele parou de observar o que Deus queria fazer com o povo. E Deus falava: Eli, avisa os seus filhos, corrige o seu filho. Ele não corrigia. Eli, corrige o povo. Ele não corrigia mais. E o povo foi se perdendo, foi se esfriando. Mas o povo era acostumado a ter vitória. E o povo foi enfrentar os filisteus ali numa grande batalha. E naquele dia, eles achavam que estavam com a presença do Senhor também. E eles foram com a batalha, para a batalha, convictos que eles iam vencer. Vamos confiante, vamos levar a arca do Senhor para frente. E nós vamos vencer a batalha como das outras vezes. Só que Deus também deu tempo para eles se arrependerem. Eles não se arrependeram. Só que eles tinham uma convicção que tudo ia dar certo, da maneira capanga, espiritualmente falando, como eles estavam. Foram para a batalha, colocaram a arca da aliança na frente, mas a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, estava na frente, mas Deus não estava com eles. Perderam um exército muito numeroso. Perderam 30 e poucos mil soldados, porque a arrogância não fez eles enxergar a necessidade de buscar a Deus e se reconciliar com o Senhor. E aqui foi uma da segunda batalha onde mais se perdeu pessoas, porque também foram no seu braço, também foram na sua confiança, só que Deus também não estava com eles. O pior de tudo, amado, é que Deus quer estar conosco. Sempre Deus quer estar conosco. Mas o nosso problema é que nós nunca sabemos quando Deus não está conosco. Eu vou te repetir o que eu disse. Deus sempre quer estar conosco. Mas nós nunca temos a certeza de quando Deus não está conosco. Porque muitas vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, nos deixa cegos para aquilo que é a presença de Deus, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Esse exército, eles foram para uma batalha com a sua força, com a vontade. Amado, eles foram com garra, pegaram a espada, um grande exército, foi ali lutar contra o exército de Nabucodonosor. Mas o que aconteceu? Eles que iam defender a cidade pereceram, morreram. E os seus ossos, seus cadáveres, ficou espalhado no vale da derrota. Passou-se um tempo. Aqueles ossos foram secando.
secando, secando. Amado, eram tantas pessoas que morreram, escuta, que ninguém teve coragem de ir lá recolher ossos, porque não dava para recolher humanamente falando. Precisaria de trator, eles não tinham. Foi grande a derrota. Mas Deus não queria que fosse assim. Mas presta atenção no que Deus está falando hoje. Tem muitas coisas que aconteceu no teu passado que Deus não queria que fosse dessa maneira. Tem muitas coisas que te entristeceu, que você chorou, deu errado, fracassou, ou fracassamos, vamos se dizer no geral, que não era para ser assim. Muitas das vezes nós estávamos certos. Eu mesmo, por inexperiência com Deus, muitas coisas eu mesmo banquei. Eu falei, não, eu vou e vai dar certo. Só que eu estava indo mais na minha força que na aprovação de Deus. Mas Deus está nos ensinando hoje. Uma coisa é o que você acha. Outra coisa é o que Deus quer. Uma coisa é o que você quer. Outra coisa é o que Deus tem para você. Então, amado, hoje, parece que eu estou começando aqui um culto triste. Mas não é um propósito do Senhor, porque o Senhor quer trazer hoje uma mudança na tua mente. Os teus sentimentos. Porque o Senhor quer tirar a tristeza do passado. As dores, as marcas que você teve de perda, de situações que deram errado. Que não era muitas vezes a vontade de Deus dar errado. Mas você insistiu tanto, você quis tanto, você pediu que fosse, você não olhou para Deus, você não consultou, você falou, vai dar certo, eu vou conseguir. Mas Deus sabia que não ia dar, mas você insistiu mesmo assim. Você desobedeceu algumas vezes a Deus. Quando era para você estar na igreja, você não quis Deus. Quando era para você orar, você não quis orar. Quando era para você adorar a Deus, você não quis adorar. Quando era para você buscar conselho de Deus, você não buscou, mas você achou que tinha que ser do teu jeito, da sua maneira. Deus falou assim, ele tem livre-arbítrio. E Deus permitiu. Eu acho que é impossível dizer aqui, se todos nós um dia não tentamos a Deus e falamos, não, vai ser do meu jeito. Vai ser da minha maneira e vai dar certo. E nós sofremos por alguma coisa. E alguns estão até traumatizados por coisas que deram errado. Mas olha o seguinte. Se doeu para aquele povo, doeu para Deus também. Porque Deus, ele está vendo duas coisas. Deus tanto queria estar do lado desse exército, gente. Deus tanto queria estar do lado deste povo, que ele vai dar uma segunda chance. Aleluia. Você acredita que, mesmo a gente errando, o Senhor ainda nos dá esperança, ele nos dá chance, amado. E eu quero anunciar boas novas para você hoje. Você pode ter errado até aqui o quanto você pôde errar, mas hoje o Senhor está dizendo, filho, filha, olha para mim, ouve a minha palavra, eu estou te dando mais uma chance, eu estou falando contigo hoje, não precisa ser dessa maneira, não precisa terminar em tristeza, não precisa terminar em morte, não precisa terminar em dor. Filhos, filha, igreja, ouve a voz do teu Deus e as coisas vão terminar diferente do que muitos imaginam. Aleluia. Sabe, eu falei para vocês que foi diferente. Quando eu estava lendo essa mensagem que Deus colocou, falei, pai, eu não quero só ler. Eu quero ter a visão do profeta. Eu quero
Não sei, porque é diferente você, porque diz a palavra que o Espírito de Deus pegou a sua mão e levou o profeta até o vale. A mão do Senhor, diz que a mão do Senhor levou, o Espírito de Deus levou ele até o vale. E fez ele andar no meio daqueles ossos. Eram muitos ossos. Ele andando no meio daqueles ossos, com todo cuidado para não ferir seus pés, e com respeito por aqueles que lutaram por Jerusalém. O Senhor estava dando também uma segunda chance, porque veja, amado, Deus não é um Deus de mágoa. Isso é maravilhoso. Esse Deus não é um Deus de mágoa. Ele poderia ter ficado magoado que o povo não se voltou para Deus, ou deixa eles para lá. Mas Deus podia dar uma chance. Deus é tão maravilhoso. Gente, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Isso é uma das coisas mais profundas que aconteceu em todo o período da Bíblia. Se nós olharmos todas as pessoas que passaram e morreram, e se elas foram realmente para o inferno, o nosso Deus, mesmo quem se voltou contra Deus, Deus vai dar mais uma chance para essas pessoas. Jesus, quando morreu, desce no inferno. O que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Foi pregar a palavra. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Você acha que alguém não aceitou a palavra do Senhor naquele estado, naquele lugar? Amado, diz que ele pegou a chave do inferno, ele foi lá e pregou aos espíritos que estavam cativos. Olha o amor do nosso Deus. Pessoas que aborreceram Deus no passado, Jesus vai, morre por eles e vai pregar para eles a salvação e vida eterna. Se Deus prega para os mortos, pessoas que se levantaram contra Ele, você acha que Deus vai esquecer de você? Você acha que Deus não vai lembrar do que está acontecendo com a tua vida? Se para Deus tem importância quem morreu e quem é osso seco. Imagina o quanto Deus não te ama, o quanto Deus não quer fazer o melhor na tua vida. Se para Deus osso seco tem importância, se pessoas que estão no inferno têm importância, você imagina para você que está vivo hoje, ouvindo essa palavra, ouvindo a voz do Senhor, para você entender o quanto Deus te ama, o quanto Deus tem importância, você tem importância para Deus. Eu, se eu fosse você, aplaudir, mano. Você é importante para Deus. A sua história é importante para Deus, igreja. Oh, coisa linda. E ele leva o profeta. E ele diz assim: pode esses ossos secos viver? Ele testa o profeta. Mas o profeta rapidamente diz algo sábio: Senhor, só tu sabes. Porque Deus queria ver também se o profeta acreditava ou não. Mas o profeta transfere a responsabilidade de algo impossível para somente aquele que pode fazer o impossível, que é o nosso Deus. E Deus diz para ele: então tá bom, profetiza sobre o vale de ossos secos. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Muitas vezes existe uma certa forma, a gente vai em muitas igrejas e as pessoas falam assim: profetiza aí e tal, profetiza esse carro, profetiza aquilo. E muitas das vezes a gente sai profetizando, né? Porque acha que é profeta e profetiza para tudo que é lado. Mas tudo que profetizamos, ou muitas coisas que profetizamos,
não acontece. Sim ou não? Eu estou sozinho? Você já profetizou e não aconteceu? Peraí, tem 3 que não profetizou. Peraí, acho que... Alguém aqui já profetizou? Seja sincero, amado, e não aconteceu? Oh, obrigado. Pensei que era só eu. Mas é que essa palavra, ela me ensina algo que muitas vezes a gente não compreende. O Senhor chega para o profeta e fala assim, profetiza. Mas ele não sai profetizando qualquer coisa. Porque o profeta, ele sabia que fazer aqueles ossos se levantar era algo impossível. Mas a coisa começa a tomar uma proporção diferente quando o profeta transfere a responsabilidade para Deus. Você precisa aprender, em primeiro lugar, para ser um profeta, a responsabilidade não pode ser sua, tem que ser de Deus. Para você ser um profeta, você tem que saber que a direção tem que vir de Deus, não de você mesmo. Até porque aqui a palavra do Senhor diz assim, profetiza a minha palavra. Ezequiel, vai lá no meio do vale e profetiza a minha palavra. Ei, aprenda uma coisa. Antes de você sair profetizando tudo que você acha que pode falar, amado, muitas coisas você não pode sair falando o que Deus não pediu para você falar, o que Deus não autorizou você falar. Saiba ser profeta de Deus quando você profetiza a palavra de Deus. Porque quando você fala a palavra de Deus, amado, o que está dizendo, o que te respalda a ser bem sucedido naquilo que você profetiza? Tem algum respaldo bíblico? Põe para nós aí, Isaías 55:11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo pela qual eu enviei. Quem quer ser profeta, aprenda a profetizar a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. A única palavra que tem poder é a palavra do Senhor. Se você não quer passar por estreito, vergonha, seja um profeta de verdade. Uma profeta de verdade, Deus vai usar, mas é sobre a palavra dele, sobre a palavra de Deus, amado. Deixa Deus te usar como um canal de bênção. E a segunda coisa que nós vemos, hoje eu nem vou demorar, viu, amados? Porque aqui ele disse, olha, eu vou só para vocês lembrar, onde está? Pastor, você está falando isso aí, onde está? Ezequiel 37, versículo 4. Então ele me disse, profetiza sobre os ossos, dizendo-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amado, o que Deus quer dizer? Veja o seguinte, Deus está dando uma chance para um exército que perdeu a batalha. Mas aqui ele disse nesse capítulo, que esse exército sequíssimo tem a ver também com quem não morreu, com quem está preso no exílio. Só que aqueles que não morreram estão como esses mortos, estão secos também. Sabe por quê? Porque como aquele exército, que é o que eles confiavam, perdeu, eles entenderam que Deus o abandonou. E não tinha mais alternativa. E eles se sentiram o quê? Sem esperança. E Deus está falando assim, profetiza, porque esse povo, esse exército é como o meu povo. Amado, se ele está trazendo essa referência para o profeta que é como o povo, ele podia simplesmente dar uma referência. Está vendo esses ossos? Hoje está como o meu povo. Deus não precisava levantar aquele exército. Deus não precisava. Mas Deus vai levantar o exército e ainda ele vai livrar aquele povo que ficou em cativo, porque Deus ele vai trazer a esperança de volta. Deus vai trazer a alegria de volta. E ele disse, olha, esses ossos sequíssimos são o meu povo.
Então, há uma duplicidade de ação. Há uma duplicidade de entendimento. Deus está falando de um exército que perdeu, sim, mas está falando de um exército que não luta mais, que não tem fé, que não tem esperança, que é o povo de Deus, que está muitas vezes dentro da casa de Deus, mas não tem fé, não tem esperança, não tem luta. Está desanimado. Se tem alguém aqui que Deus está falando, você está desanimado pela luta, pela circunstância, Deus está falando com você. Levanta. Deus vai transformar a tua vida seca. Porque muitas pessoas, o Senhor me falava, tem algumas pessoas que estão com áreas na tua vida secas. Tem pessoas que estão com casamento seco, área sexual seca, área financeira seca. Tem pessoas que estão com sentimentos secos, ministérios secos. Tem pessoas que estão com diversas áreas na sua vida seca. Pessoas que estão sem esperança, sem confiança, sem fé. Estão dentro da casa de Deus. Tem um Deus, mas não acredita mais que alguma coisa pode mudar. Muitas vezes ela vem para o culto como se estivesse dentro de um exílio. Faz parte de uma rotina. Não faça a tua vinda na casa de Deus uma rotina. Mas faça a tua vinda aqui hoje uma mudança de vida. Começa a crer que aquele que disse que Isaías 55, que a sua palavra não volta vazia, mas ela vai fazer com que se cumpre segundo aquilo que ele libera da sua boca. Você tem que começar a crer que Deus está tratando a tua vida. Deus está tirando toda a área seca da tua vida. Deus quer te dar uma chance. Deus quer te dar uma esperança de volta. Deus não queria que o teu casamento fosse assim. Deus não queria que o teu ministério fosse assim. Não era para ser assim. No plano de Deus não era para ser assim o teu casamento. Não era para ser assim os teus filhos. Não era para ser os teus pais, não era para ser os teus irmãos, não era para ser assim a tua família. Mas se ela é o que é hoje, tem alguém que pode, que disse para o profeta: pode esses ossos ficar vivos? E aí, profeta, o que você tem para dizer? Pode Deus mudar a tua casa? Profetas, pode Deus mudar a tua casa? Pode Deus mudar a tua história? Oi, igreja, pode Deus mudar o teu ministério? Pode Deus mudar a tua fé? Pode Deus mudar a tua vida? Deus está fazendo uma pergunta para você. Será que Deus não pode mudar a tua casa? Será que Deus não pode mudar a tua saúde? Será que Deus não pode tocar no teu corpo? Será que Deus não pode abrir os teus olhos? Será que Deus não pode abrir o teu ouvido? Será que Deus não pode mudar a tua história? Porque você pode estar achando um fim, mas Deus tem um fim. E o fim é a palavra de Deus. Que é o que Deus está dizendo para aqueles ossos. Fala para os ossos ouvir minha palavra. Fala para os ossos ouvir minha palavra. Ossos secos, ouve a palavra de Deus hoje. Deus está te dando mais uma chance. Deus está trazendo esperança de volta para essa igreja. Deus está trazendo de volta para nós. Ei, mas não vai ser do teu jeito. Não vai ser. Porque se fosse do teu jeito, ou se fosse do nosso jeito, talvez esse exército não teria morrido. Porque se fosse do jeito deles, eles talvez teriam vencido aquela batalha. Mas porque foi do jeito deles, eles perderam. E se você perdeu, e se as coisas não aconteceram, então agora não é mais do teu jeito. Agora é do jeito de Deus. É do jeito do Senhor. Porque Ele está te dando uma esperança. Veja que o profeta não ousa dizer: eu não sei, mas eu acho que não. Mas o Senhor sabe. Porque o que Ele está diante dos olhos dele é algo impossível de acontecer. Mas Ele não ousa falar palavra alguma contra o Senhor. Talvez o que você precisa viver hoje é algo impossível.
Talvez é um milagre. Talvez é algo impossível. Mas o Senhor está te fazendo uma pergunta hoje. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Profeta, profetiza sobre os ossos sequíssimos. Profetiza a minha palavra. Amado, para de viver historinhas aí fora. Para de viver contos. E começa a viver a palavra de Deus. Começa a viver a essência, o poder da palavra de Deus. Amado, se você começar a recitar as palavras de Deus, você vai ver o poder que haverá na tua vida. Sabe, em vez de você brigar com a esposa, brigar com o marido, brigar com os filhos, usa a palavra de Deus a favor deles. Começa a abençoar a tua casa, começa a abençoar o teu marido, começa a abençoar a tua filha, começa a abençoar a tua esposa, começa a abençoar ali tudo na tua casa. Abençoa a tua empresa, abençoa o trabalho, mesmo que você não goste, comece a ser um abençoador, leva a bênção. Leva o otimismo, leva a fé aonde você vai. Para de ser um praguejador, alguém que só murmura, alguém que fala palavrão, alguém que é o contrário a tudo. Começa a citar a palavra de Deus, começa a ser um profeta, começa a acreditar no impossível, nas coisas mais difíceis que possa ser, porque nós temos desafios, e desafios grandes, que às vezes a gente não acredita que podemos viver a vitória. Mas você tem um Deus que se chama Deus das causas impossíveis. Você tem um Deus que é o Deus das causas impossíveis. E nós vemos que o Senhor fala para o profeta. Quando ele profetizou ali, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então saberão que eu sou o Senhor. E quando ele profetizou, o que aconteceu? Houve um barulho, um grande ruído. Os ossos começaram a se mexer. Imagina, um barulho de ossos batendo um no outro. Porque tinha ossos espalhados de tudo que é maneira. Porque os urubus, os abutres comiam a carne e arrastavam os ossos, se espalharam tudo. Eles não estavam em formações. Eles estavam em desinformações, desinformados totalmente. Mas ali, por uma ordem de uma palavra de Deus, o profeta escuta barulho, e o barulho começa a ser ali cada vez avolumando mais, e os ossos se unindo cada vez mais, e uniu osso com osso. E começou a criar, preste atenção, tendão, carne, pele. Só que quando se formou tudo isso, diz ainda a palavra, mas eles ainda não estavam vivos. Porque sem o Espírito Santo somos insuficientes. Opa, presta atenção, já estou terminando. Sabe o que aconteceu? Quando juntou o osso, começou a formar tendões, formar carne, formou pele, eles não estavam ainda de pé, estavam todos deitados. Eram corpos, aí já não era mais um vale de osso seco, era um vale de corpos. Mas não tinha vida. O que ainda faltava? O Espírito de Deus sobre a vida deles. Eu quero te falar aqui, abrir um parênteses, amado, que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero te falar que você, sem a presença do Espírito Santo, você é insuficiente. Se você quiser lutar pelo teu casamento sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. Se você quiser lutar e trazer os teus filhos para a igreja sem o Espírito Santo, você não consegue. Se você quiser parar de usar droga, bebida, seja o que for, se você quiser parar de se prostituir, mas se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, você é insuficiente. Você não consegue vencer. Nós somos insuficientes sem a presença do Espírito Santo em nós. Nós somos apenas um corpo, mas que não tem
consequências vitoriosas ao ponto de nós glorificarmos o nome de Deus através de uma ação que só o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus pode dar em nós. O Senhor está falando isso porque tem muitas pessoas dentro da igreja que estão caminhando na sua força, na sua capacidade, na sua inteligência. Eu nem sei se eu posso dizer que isso é na sua inteligência. Porque alguém que quer andar sem o Espírito Santo de Deus, para mim não é nada inteligente. Mas eu tenho que fazer uma meia cupinha aqui, né? Fazer uma maciada, dar uma maciada na situação. De falar uma coisa. Tem muitas coisas que não era para ser como está acontecendo. Mas o Senhor ainda está te dando uma chance. E o Senhor hoje está te revelando que o que precisa na tua vida para fazer a diferença é o Espírito Santo de Deus. Amado, você precisa chamar o Espírito Santo de Deus nas tuas orações. Você precisa invocar o Espírito Santo de Deus em tudo que você vai fazer. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de sair para as lutas, antes de sair para a batalha, pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu vou para essa luta, eu vou para essa batalha ou não? Espírito Santo, eu luto ou não luto? Espírito Santo, eu falo ou não falo? Porque às vezes nós achamos que devemos falar tudo o que queremos. Às vezes o Espírito Santo vai te dizer: olha, é melhor você ficar quietinho, fecha a tua boca, porque não é hora para falar. E nem é o jeito que você quer falar, porque o Espírito Santo não fere ninguém. O Espírito Santo não machuca ninguém. O Espírito Santo é um espírito de inteligência, de sabedoria, de unção, de poder. Veja, o profeta, ele viu um milagre, ele viu um exército se formar diante dos olhos dele, mas ainda não é um exército. Ainda aquele exército não fará diferença nenhuma, porque não tem o Espírito. Eu quero te dizer uma coisa, olha o que Deus está te revelando. Às vezes você está fazendo coisas, você está insistindo em situações, você está determinando coisas, você está planejando coisas, você está executando situações, mas você não está executando conjunto com o Espírito Santo. Você está agindo de vontade própria, desejo próprio. Eu faço você retomar hoje esse caminho. Eu faço você confiar no Espírito Santo de Deus. Porque, amado, se alguma coisa não tem dado certo até hoje, o Senhor está falando com pessoas hoje que estão insistindo, estão tentando e coisas não estão dando certo. Eu quero te falar que somente a tua capacidade, somente o teu estudo, somente você querendo não adianta, você é insuficiente. Você precisa do Espírito Santo de Deus, porque se o teu Espírito Santo estiver junto com o projeto de Deus, com o plano, se for a vontade de Deus, o teu plano vai dar certo. A tua vitória vai acontecer, o plano vai acontecer, o milagre vai acontecer, o impossível vai acontecer, porque, amado, aqui há uma coisa, ele vai dizer algo profundo, olha aqui que vai dizer, no versículo 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. Três vezes nessa palavra, o Senhor vai dizer algo. Eu já vou terminar. Porque o Senhor quer levantar um vale de ossos. Primeiro, ele dá uma chance para aqueles que morreram. Segundo, ele está dando uma outra chance para aqueles que estão exilados, que não tinham fé, não tinha mais esperança. Eu não sei qual é a tua situação hoje, mas Deus está te dando uma esperança hoje. Deus está te dando uma fé. Mas tem um segredo, ele fala 3 vezes aqui, ele afirma para o profeta: estou fazendo isso porque eu quero que ele saiba que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Sabe por que Deus hoje resolveu intervir na tua causa? Sabe por que Deus está se compadecendo da tua vida hoje?
Sabe por que Deus está assistindo a tua história hoje e não era para ser assim? E hoje Deus está dizendo para você: eu vou mudar. Eu vou mudar a história, eu vou mudar a situação, eu vou mudar as situações críticas, eu vou mudar as situações de diagnóstico de médico, eu vou mudar a história. Deus está falando hoje. Quem tiver sabedoria, toma posse hoje. Quem tiver hoje entendendo, porque quando houve aquele juntamento, começou a haver um barulho de osso, já era um sinal de Deus operando. Se você está percebendo um sinal que está acontecendo nesse ambiente, é que as coisas já estão mudando hoje ao teu favor. Começa a glorificar a Deus, faz parte do barulho, começa a glorificar a Deus e começa a viver um milagre na sua história. Ei. Oh, aleluia. Põe para mim aí Zacarias 4:6. Aleluia, Deus. Zacarias 4:6. E respondeu-me: diz, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos... Aplauda esse Deus amado. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus que as coisas vão mudar, amado. Faz sentido isso para a tua vida? Faz sentido? Porque nenhuma estrutura sem Espírito tem vida. E hoje a estrutura que você precisa edificar, seja qual for a área da tua vida que estiver sendo, o Espírito Santo vai te colocar de pé. O Senhor vai mudar a tua história hoje, porque Ele disse aqui: profetiza ao Espírito e fala para o Espírito a minha palavra. Amado, o Espírito Santo e a palavra de Deus é assim. Nós sabemos que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus é a palavra. A palavra é Deus, o Espírito é Deus, Deus é a palavra. Então eles testificam entre si. Deus quer que haja concordância no mundo espiritual ao teu respeito, daquilo que você vai fazer. Deus quer que você chegue para Ele e fale: Pai, eu que tenho esse projeto, o Senhor está de acordo? Senhor, eu quero fazer essa faculdade, o Senhor está comigo? Amado, o Senhor não quer nenhum final trágico, porque a história não era para ser assim. Mas o Senhor, Ele é aquele que muda, Ele é especialista em mudar a história. Deus é especialista em abençoar futuro. Deus é especialista em mudar situações. Deus muda a tristeza em alegria. Deus transforma a enfermidade em cura. Deus transforma a morte em vida. Deus transforma coisas impossíveis em milagre, em coisas que os teus olhos vão ver e você vai glorificar o nome do Senhor. Ele tem poder para isso, igreja. Aleluia! Pode adorar o Senhor, amados. Aleluia! Nesse momento, feche teus olhos. Aleluia, Deus. Ele disse ao profeta: diz a minha palavra aos nossos seres. Profetiza a minha palavra. Fala para os ossos ouvir a minha palavra. Quantos estão ouvindo hoje a voz do Senhor? Eu tenho certeza que Deus deve estar falando algo no teu coração. Olha quantas pessoas estão aqui, mas Deus está levantando a vida de cada um aqui de uma forma diferente. Deus está falando com cada um aqui hoje de uma forma diferente. Deus está atuando aqui em várias áreas aqui diferente hoje. Porque tem situações na nossa vida que pode ser uma coisa, pode ser outra, ninguém sabe. Mas alguma área seca da tua vida, hoje Deus quer trazer vida. Porque Deus quer soprar o Espírito Santo sobre a tua vida. Quantos têm essa palavra? Feche teus olhos. Eu
vou fazer algo hoje aqui. Nada de mais simples. Porque quando aqueles ossos juntou tendão, carne, pele, ainda faltava o Espírito de Deus. Eu quero que, com toda a humildade possível, se você está entendendo essa palavra hoje, e você quer sair daqui hoje fortalecido como um exército, chegou a hora, esse é o momento. Se tem alguma área da tua vida, por mais simples que seja, ou talvez mais impossível que seja, se talvez tenha alguma área na tua vida que falhou, não deu certo, não aconteceu, deu errado, está dando errado, não está acontecendo, não está virando, pastor, não estou entendendo nada, estou sentindo dor, estou sentindo tristeza, estou enfermo, está complicado. Se tem alguma área na tua vida que está seca, eu vou fazer uma simples oração. E aquele que é o dono do poder do Espírito Santo, ele vai se encarregar. Eu sou só um profeta, eu só falo o que ele manda, e eu assisto o que eu vejo ele fazer. Eu quero ver com meus olhos o que ele vai fazer nessa igreja agora, porque eu vou ver ossos se juntarem, eu vou ver o impossível acontecer nesse lugar, eu vou ver formação de tendões, de carne, de pele, eu vou ver um exército que estava desanimado, triste, um povo sem esperança sendo liberto hoje do medo, do trauma, das dificuldades, um povo que estava enfermo, curado. Eu vou ver hoje, porque eu posso ver um barulho, eu posso sentir que já está vendo um barulho hoje. Vai glorificando, vai fazendo um barulho que está acontecendo algo na tua vida. Vai dando glória a Deus, vai louvando o nome do Senhor. Porque Ele disse que a palavra dEle não voltará vazia, mas se cumprirá, conforme foi liberada. Deus está hoje liberando uma palavra que parece muito impossível às vezes. Talvez já te disseram, olha filha, isso é impossível. Talvez já te disseram, isso é impossível. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível, nada é impossível. Só para aqueles que creem no Deus do impossível fica de pé. Só para aqueles que creem que Deus possa estar agindo hoje. Deus está dizendo, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Se tem alguma área na tua vida que você precisa que levante, que mude, fique de pé. Deus hoje, o Espírito Santo de Deus vai soprar hoje sobre esse lugar. Vai soprar. Sopra, Senhor. Sopra o vento impetuoso, Senhor. Sopra, Senhor, o teu vento forte. Sopra, Senhor, o teu Espírito Santo. Sopra em nós, Senhor, o teu poder. Sopra em nós a tua glória. Sopra em nós a tua força. Não adianta termos estrutura, mas não temos o Espírito Santo. Deus, dai-nos mais do teu Espírito Santo. Dai-me mais, Senhor. Comece a clamar, Senhor, me dá mais do Espírito Santo. Oh, Senhor, me dá mais daquilo que me faz andar. Uma estrutura, um corpo só com carne e tendão não anda, não enxerga, não vive, não fala, não responde. Quando você entender que você precisa ser cheia do Espírito Santo, você vai começar a ficar de pé, você vai começar a se levantar, você vai começar a andar, você vai começar a adorar a Deus, você vai começar a ver diferente, enxergar diferente. Nada vai se comparar ao passado, porque o teu passado não tem mais como mudar, mas hoje o teu presente, o teu futuro será maravilhoso, será glorioso, será abençoado, será bendito. Deus está mudando história hoje. Tome posse, ouve
Ouve, osso seco! Ouve! Ouve! Chega, carabas! Ouve! Sopra, Espírito Santo! Sopra mais! Eu preciso mais, Senhor! Eu preciso. Eu preciso, Senhor. Dai força. Traz a esperança. Livra do cativeiro os teus filhos. Quebra as algemas. Tira o vício. Tira o pecado. Tira a prostituição. Traz a esperança de volta e uma nova chance. O que posso ver